Karl Marx. Marx foi o terceiro de 9 filhos, de uma família de origem judaica de classe média da cidade de Trèveris, na época no Reino da Prússia. Sua mãe, Henriette Presboer, era judia holandesa e seu pai, Herschel Marx, um advogado e conselheiro de justiça. Herschel descende de uma família de rabinos, mas se converteu ao cristianismo luterano em função das restrições impostas à presença de membros de etnia judaica no serviço público, quando Marx ainda tinha 6 anos de idade. Seus irmãos eram Sophie, Hermann, Henriette, Louise, Emily adotada por seus pais, Caroline e Eduard. Em 1830, Marx iniciou seus estudos no Liceu Friedrich Wilhelm, em Trèveris, ano em que eclodiram revoluções em diversos países europeus. Em 1835, Marx, com 17 anos, se prepara para deixar Trier e ingressar na universidade. Ingressou na Universidade de Bonn para estudar Direito, transferindo-se no ano seguinte para a Universidade de Berlim, onde o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuja obra exerceu grande influência sobre Marx, foi professor e reitor. Em Berlim, Marx ingressou no Clube dos Doutores, que era liderado pelo hegeliano de esquerda Bruno Bauer. Ali perdeu interesse pelo direito e voltou para a filosofia, tendo participado ativamente do movimento dos hegelianos de esquerda ou jovens hegelianos. Seu pai faleceu naquele mesmo ano. Em 1841, obteve o título de doutor em filosofia com uma tese sobre as diferenças da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Impedido de seguir uma carreira acadêmica, tornou-se, em 1842, redator-chefe da Gazeta Renana, Rheinische Zeitung, um jornal da província de Colônia. Conheceu Friedrich Engels naquele mesmo ano, durante a visita desta redação do jornal. Em 1843, a Gazeta Renana foi fechada após publicar uma série de ataques ao governo prussiano. Tendo perdido seu emprego de redator-chefe, Marx mudou-se para Paris. Lá assumiu a direção da publicação Deutsche Französische Jahrbucher, Anais franco-alemães, e foi apresentado a diversas sociedades secretas de socialistas. Antes ainda da sua mudança para Paris, Marx casou-se, no dia 19 de junho de 1843, com Jane von Westphalen, a filha de um barão da Prússia com a qual mantinha noivado desde o início dos seus estudos universitários, noivado que foi mantido em sigilo durante anos, pois as famílias Marx e Westphalen não concordavam com a união. Do casamento de Marx com Jane von Westphalen, nasceram 7 filhos, mas devido às más condições de vida que foram forçados a viver em Londres, apenas 3 sobreviveram à idade adulta. 2 das filhas de Marx cometeram suicídio e Eleanor, 15 anos após a morte de Marx, aos 43 anos, após descobrir que seu companheiro havia se casado secretamente com uma atriz bem mais jovem, mas a quem suspeite que ele, na verdade, assassinou-a, e Laura, 28 anos após a morte de Marx, aos 66 anos, junto com seu marido, Paul Lafargue, por não querer viver na velhice. Marx também teve um filho, Frederic Demuth, nascido de sua relação amorosa com a militante socialista e empregada da família Marx, Helena Demuth. Solicitado por Marx, Engels assumiu a paternidade da criança, e pagando uma pensão, entregou a uma família de um bairro proletário de Londres. Segundo Marx, Hegel e seus seguidores criaram uma dialética mistificada, que buscava explicar a história mundial a partir da economia e como autodesenvolvimento da ideia absoluta. A teoria marxista é, substancialmente, uma crítica radical das sociedades capitalistas, mas é uma crítica que não se limita à teoria em si, e Marx se posiciona contra qualquer separação drástica entre teoria e prática, entre pensamento e realidade, porque essas dimensões são abstrações mentais que, no plano concreto, real, integram uma mesma totalidade complexa. O marxismo constitui-se como a concepção materialista da história, longe de qualquer tipo de determinismo, mas compreendendo a predominância da materialidade sobre a ideia, sendo esta possível somente com o desenvolvimento daquela, e a compreensão das coisas em seu movimento, em sua interdeterminação, que é a dialética. Portanto, não é possível entender os conceitos marxianos, como forças produtivas ou capital, sem levar em conta o processo histórico, pois não são conceitos abstratos e sim uma abstração do real,
tendo como pressuposto que o real é movimento. Karl Marx compreende o trabalho como atividade fundante da humanidade. E o trabalho, sendo a centralidade da atividade humana, se desenvolve socialmente, sendo o homem um ser social. Sendo os homens seres sociais, a história, isto é, suas relações de produção e suas relações sociais fundam todo o processo de formação da humanidade. Esta compreensão e concepção do homem é radicalmente revolucionária em todos os sentidos, pois é a partir dela que Marx irá identificar a alienação do trabalho como a alienação fundante das demais. E com esta base filosófica é que Marx compreende todas as demais ciências, tendo sua compreensão do real influenciado cada dia mais a ciência por sua consistência. Com a colaboração do intelectual, também alemão, Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista, em 1848. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com o apelo pela união dos operários no mundo todo. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Em 1867, ele publica o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas ao capitalismo. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a história, a economia, a sociologia e demais ciências sociais e humanas. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-las, Marx criou o que se denominou socialismo científico. Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, a revolução socialista, que faria surgir uma nova sociedade. De início, seria instalado o controle do Estado pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. Na etapa seguinte, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado. Em 1864, a fim de conjugar esforços, funda-se a Associação Internacional dos Trabalhadores, em Londres, que ficou conhecida posteriormente como a Primeira Internacional. A entidade expandiu-se por toda a Europa, cresceu muito e acabou dividida, depois de um longo processo de dissidências internas. Em 1876 foi oficialmente dissolvida. Deprimido pela morte de sua esposa em dezembro de 1881, Marx desenvolveu, em consequência dos problemas de saúde que suportou ao longo de toda a vida, bronquite e pleurisia, que causaram seu falecimento em 1883. Foi enterrado na condição de apátrida, no cemitério de Highgate, em Londres. Muitos dos amigos mais próximos de Marx prestaram-lhe homenagem no seu funeral, incluindo Wilhelm Liebknecht e Friedrich Engels. Algumas frases de Karl Marx. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. A produção econômica e a organização social que dela resulta, necessariamente para cada época da história, constituem a base da história política e intelectual dessa época. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes.